Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os principais medicamentos para TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Vamos falar sobre Ritalina, Venvance, Concerta, Ritalina LA também. Para começar, consegui então amostras dos medicamentos de Ritalina e Venvance. Quero agradecer ao familiar que pôde nos emprestar para esse vídeo. Eu vou até mostrar por dentro também como que são. Então, essa é uma caixa de Ritalina, 10mg, a caixa é assim. Quando abre, tem uma cartela com alguns comprimidos. Para o familiar permitiu, então eu vou tirar um aqui dessa cartela que tem menos. E aí, quando tira, é um comprimidinho branquinho, tá? Que ele até tem uma fresta no meio que facilita partir no meio se for necessário, tá? Se for a indicação do médico, então aí fica mais fácil, então para conseguir ter, por exemplo, meia dose de 5mg. Então essa é a Ritalina. E Venvance vem assim, vem então nessa embalagem aqui, protegida para crianças. E aí, quando tira, temos cápsulas. E é uma cápsula azul e vermelha, tá? Então eu vou até ter um vídeo que eu falo mais sobre a cápsula de Venvance, se precisar fracionar, como que faz, que é algo permitido, até indicado pelo próprio fabricante na bula, tá? Tem um outro vídeo que eu falo sobre isso. Então esse é o Venvance. Então pessoal, o que são Ritalina e Venvance? Eles são os principais medicamentos que nós temos hoje para TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é uma situação na qual a pessoa tem déficit de concentração, tem dificuldade de concentração, de manter uma atenção prolongada. Tem gente que, por exemplo, não consegue manter uma concentração por mais de 10 minutos, por mais de 20, uma quantidade muito pequena, às vezes nem por 5, às vezes para coisas até menores, não tem concentração suficiente até para trabalho braçal, não consegue sequer, por exemplo, trabalhar como repositor de supermercado. Então tem alguns casos graves desse tipo e esses medicamentos ajudam esses pacientes. Então são remédios que o principal propósito é melhorar a atenção, a concentração e também controlar a impulsividade nos pacientes com TDAH. Então, a Ritalina, ele foi o primeiro medicamento lançado, ele é um medicamento referência, o nome comercial do metilfenidato, tá? Então ele foi aprovado pelo FDA americano, equivalente ao Anvisa, no ano de 2050. Então, é um medicamento mais antigo. Já o Venvance, ele é um medicamento referência cujo princípio ativo chama-se lisdexanfetamina. E ele foi aprovado no ano de 2007, então bem mais recente. Além desses dois, tem também a Ritalina LA, que é uma sigla para Long Acting, significa ação prolongada, longa duração, que foi aprovado em 2002, e tem também Concerta, que foi aprovado no ano 2000. Vamos falar mais sobre todos esses. Qual é o mecanismo de ação de Ritalina e Venvance? Então, pessoal, é o seguinte, o mecanismo de ação da Ritalina, o metilfenidato, ele age como um inibidor da recaptação da dopamina e de norepinefrina. Então, ele bloqueia o transporte que faz com que esses neurotransmissores possam voltar para dentro dos neurônios. Isso faz, pessoal, com que tenha muito mais desses neurotransmissores, dopamina e norepinefrina, na região onde um neurônio se comunica com outro. Isso melhora e ativa a comunicação entre os neurônios. E esse aumento de dopamina é especialmente mais relevante nas áreas do cérebro responsável pela atenção, impulsividade e motivação. Isso que faz com que a Ritalina melhore os sintomas do TDAH. Já o nosso amigo Venvance, a lisdexanfetamina, ela é considerada uma prodroga. O que é isso? Ela é uma droga que inicialmente ela é inativa, inicialmente ela não funciona essa substância, mas após a ingestão ela é transformada, ela é convertida numa outra, que chama dextroanfetamina. Essa que é a substância ativa, essa que é a substância que estimula a liberação de dopamina e epinefrina e também inibe a sua recaptação. Dessa maneira passa a ter bastante desses neurotransmissores. E esse aumento, principalmente no córtex pré-frontal e nas vias neuronais envolvidas com humor, atenção, isso daí melhora os sintomas do TDAH. Indicações e uso. Então, pessoal, ambos, tanto Ritalina como TDAH, Ritalina LA, Concerta, todos esses são prescritos principalmente para TDAH. Mas Venvance também pode ser usado por transtorno de compulsão alimentar, então gente que come quantidades enormes de comida, muito acima do que outras pessoas
né, de idade, peso semelhante comeriam, isso é um episódio de compulsão alimentar. Diferente de, por exemplo, quem vai num rodízio, né? É uma situação que geralmente todo mundo come mais. Mas imagina, né, você sozinho na sua casa, come um almoço, depois do almoço um segundo prato, depois disso um pote inteiro de sorvete, mais bombom, até ficar com a barriga inteira estufada. Se sente mal com isso, tá? Isso é uma compulsão alimentar. E se isso for frequente, aí passa a ser o transtorno de compulsão alimentar e Venvanse é uma ótima opção para esses casos, tá? Juntamente com outros medicamentos também. Já a Ritalina, ela também pode ser usada no tratamento de narcolepsia, que é a situação que a pessoa pode apresentar sonos bruscos, né? Ela está fazendo algo qualquer, talvez trabalhando, estudando, e de repente começa a dormir bruscamente. Então isso é narcolepsia e Ritalina ajuda com isso, viu, pessoal? Esses dois medicamentos são aprovados para uso de crianças a partir de 6 anos. Tá gostando do vídeo? Curtindo? Então aproveita e deixa um like com a gente, talvez compartilhe com outras pessoas que também possam gostar. Duração do efeito. Então, pessoal, Ritalina geralmente tem um efeito que dura de 3 a 4 horas. Então, pode talvez ser suficiente usar apenas uma vez para, por exemplo, uma criança que vai na escola apenas no turno, né, ou da manhã ou da tarde, então cobre praticamente todo o efeito durante a aula. Quando eventualmente precisa de uma aula de reforço, às vezes pode ser interessante ter uma outra dose nessa aula de reforço, ou para quem precisa estudar no final de semana também, tem esse efeito mais limitado. Eventualmente, tem gente que precisa, de fato, né, tomar mais de uma vez por dia, 2, 3, eventualmente até 4 também. Mas pensar nisso, que dura de 3 a 4 horas para a maioria das pessoas. Já o Venvanse, lembra que eu falei que ela é uma prodroga, que inicialmente ela é inativa e depois no organismo que ela se torna uma outra ativa? Então, isso faz com que ela tenha um efeito prolongado, né, que ela dure muito mais. Venvanse tem um efeito que dura de 10 a 12 horas. Então, né, quem vai tomar Venvanse geralmente tem que tomar de manhã, né, por exemplo, sabe, 7 horas da manhã, né, aí vai até a noite, até quase próximo das 7 da noite. E aí não pode tomar tarde, por exemplo, porque senão vai ter o efeito até de madrugada, a gente vai falar que isso pode ser um problema também. Então, pessoal, tem também o metilfenidato de longa duração, tem a Ritalina LA, que o efeito dura em torno de 8 horas, e Concerta, que dura de 10 a 12 horas. É uma questão interessante. Concerta não é similar, ela é referência, assim como Ritalina. Então, ambos são referência de metilfenidato, porque foram feitos de maneira independente, né? Concerta tem outra dosagem, né? Enquanto Ritalina vai ter dosagem de 10, 20, 40 miligramas, Concerta é 18, 36, 54. Tá? Então é outro medicamento referência também, que foi feito outros estudos completamente, né, diferentes para avaliar sua ação, sua eficácia, sua biodisponibilidade. Então é um medicamento diferente. Eu recomendo muito um outro vídeo que eu fiz, que eu falo sobre isso, sobre genéricos, referência similar. Tá aqui abaixo no comentário fixado. Efeitos colaterais. Então, pessoal, os efeitos colaterais mais comuns incluem insônia, né? E por isso que eu falei que tem que tomar cuidado com a hora que toma, porque quem toma Venvanse tarde, por exemplo, eventualmente toma depois do meio-dia, tem um problema que não vai conseguir dormir. Então, vai talvez passar de meia-noite e ainda assim percebe que lá para 1 hora da manhã, 2, está muito aceso e não consegue. Quem toma depois disso ainda é pior, né? Então, algumas vezes as pessoas passam a noite inteira em claro, sem conseguir dormir. Então, insônia, perda do apetite também pode acontecer com ambos. E eventualmente até está descrito que pode acontecer um aumento da pressão arterial, né? Particularmente eu nunca vi de maneira significativa. Tá? Essa tolerância, isso varia de pessoa para pessoa, né? Não é todo mundo que acontece essas coisas, né? Mas tem que ficar atento a, né, manter as consultas com o médico, avaliar se essas coisas estão acontecendo. Com a Ritalina, é mais provável de acontecer as palpitações, o coração disparar. Já a Venvanse é mais comum de diminuir a fome e até emagrecer. Tem um efeito que, para algumas pessoas, pode ser ruim, né? Quem já é muito magro, mas a verdade é que muita gente às vezes até gosta desse efeito, né? Até acha que seria bom perder alguns quilos e a Venvanse pode ser bem legal para isso também. Um outro efeito pouco falado, pessoal, é que ambos também podem aumentar o desejo sexual, né? Em algum grau. Eficácia clínica. Qual é mais eficaz? Então, gente, né, estudos mostram uma eficácia semelhante entre esses dois, mas a resposta individual pode variar. Né? Que no caso falei então, né, que um parente, né, tem
tem ambos. Aconteceu que essa pessoa inicialmente começou usando Ritalina, não teve um efeito esperado, avançou para Venvance, tá? Aí sim, esse daqui foi interessante para essa pessoa. Isso acontece com muitas pessoas também, geralmente se começa Ritalina até por ser mais fraco, mais acessível, né? Um custo bem menor, né? E algumas vezes depois vai para Venvance. Tem casos de quem tem TDAH muito grave, eu falei exemplo de quem, por exemplo, não consegue sequer trabalhar como repositor do supermercado, ou, por exemplo, não consegue sequer trabalhar por exemplo, como ajudante de borracharia, entregando caixas numa empresa de logísticas, né? Algo que a princípio nem se precisa de muita concentração ou esforço mental, mas tem gente que tem um TDAH tão grave que não consegue sequer isso, né? Então é um caso gravíssimo que gera uma disfuncionalidade enorme, e aí esses casos, por experiência, só melhoram com Venvance e dose alta. Esses são casos que eu vou para a dose máxima, vou para a dose de 70 mg, já inicialmente aí que eu vejo que melhora. Esses casos não dá para começar a Ritalina, até onde nos pacientes que eu já presenciei nessa situação. Então a gente tem que avaliar caso a caso, tem que ver também como que é a rotina do paciente. Por exemplo, tem gente que tem trabalho noturno, e aí dependendo dos horários dessa pessoa, de quando ela precisa ter maior concentração, talvez Ritalina possa ser o mais indicado, porque vai durar 3 a 4 horas, no horário que ela precisa, e depois disso já tem o horário que ela já precisa dormir. Então, eventualmente, pode ser uma opção melhor. Tem gente que prefere Ritalina também, né? Como eu falei, Venvance tira mais fome, e para algumas pessoas isso é péssimo, né? Então tem gente que prefere Ritalina por motivos diversos. Ritalina tem uma ação de pico, né? Então enquanto o Venvance é mais aos poucos, porém constante, né? Em torno de 10 a 12 horas, Ritalina tem um pico de efeito, e esse pico de efeito é mais intenso, né, nesse momento do que Venvance, e tem gente que prefere isso, tá? Então para algumas pessoas pode ser uma opção melhor, então varia de paciente para paciente, né? E aí tem que tanto o médico entender o paciente, ver qual que é melhor a necessidade dele. Preocupações e contraindicações. Então, pessoal, é o seguinte, né? Ambos têm preocupações e contraindicações similares, né? E aí inclui, por exemplo, problemas cardíacos, tem que ver se o paciente tem algum, né? Se tiver algum problema, tem que tomar muito cuidado ou nem prescrever, né? Se tiver, por exemplo, arritmias, não deve ser usado. Tem que ver outras situações, glaucoma pode ser um problema, né? Além de que a gente tem que falar também se o paciente for muito magro, eventualmente isso pode ser um problema. Se estiver, por exemplo, com anorexia, talvez não seja recomendável começar para esses pacientes. Recentemente, eu atendi uma paciente que tem síndrome de Sjögren, né, que é uma doença que causa secura da boca, se chama xerostomia, também dos olhos, e é muito grave, né? Ela precisa usar até um gel frequentemente ao longo do dia, até problema nos dentes, e esses medicamentos podem secar um pouco mais a boca. Na verdade, muito menos do que outros remédios até, mas para essa paciente especificamente, que também tem TDAH, ela percebia muito esses efeitos. Então a gente teve que até fazer algo alternativo, não usando esses, né, para o tratamento dela. Tá? Então é algo que varia de paciente para paciente. Então, né, quando a gente já sabe que o paciente tem uma doença, né, tem que avaliar. Às vezes, se a gente não conhece, tem que até rever, né? Por exemplo, a questão de secura de boca, eu sei que alguns medicamentos causam, né? Eu estou acostumado com os que causam mais. Com esses, nunca ninguém tinha me falado, mas no caso dela, que já tem, né, um problema, ela me falou, revi e vi que realmente esses têm, né? A gente às vezes precisa fazer a revisão completa de todas as possibilidades para ver o que vai ser o mais adequado para o paciente. Então, gente, agora vamos responder a algumas perguntas que foram enviadas aqui mesmo no YouTube, na aba de comunidade, ou também no Instagram, né? Quem não me segue lá tem vídeos mais curtos, conteúdos mais rápidos, tá? Pode ser interessante também. Então, uma pergunta enviada pelo Diego Sanches. Qual é o melhor remédio para TDAH? Então, gente, né, como eu falei, não existe o melhor em geral, né? Existe o melhor para o paciente específico. Para algumas pessoas vai ser Ritalina, para outros Venvance, para outros Concerta, ainda para outros Ritalina LA, tá? Então, tem que ver, né, dependendo da experiência prévia do paciente, do que ele já usou, né, o que a gente percebe de efeitos colaterais, né, então tudo isso, tá? Uma pergunta agora do @AdrianoCardoso1064. É difícil acertar a dose? Então, particularmente não é.
né? No caso de Ritalina, a gente começa com dose mais baixa, 1, por exemplo, de 10, se for, né, uma criança menor, às vezes meio, né? Como falei, até dá para partir. Se não for suficiente, dá para aumentar, então é mais tranquilo. Venvanse, eu já tenho uma ideia da dose para o paciente. Para a maioria das pessoas, eu não preciso chegar a 70, né? Geralmente, meia dose de 70, 35 já é o suficiente, 30. Tem um vídeo que eu falo, então, sobre fracionamento de doses, tá aqui também no comentário fixado. É isso, basicamente eu uso em torno de 35 ou 70 para a maioria dos casos. Tá? Alguns outros, uma dose intermediária, às vezes mais próximo de 50 também, fazendo a técnica do fracionamento. Então é isso, então geralmente é fácil. Agora uma pergunta do Remodesto 1. Poderia falar sobre autismo com TDAH? Então essa é uma questão que é o seguinte. Então é muito comum ter associação desses dois transtornos do neurodesenvolvimento, né, que já se desenvolve no início da vida, né, nos primeiros meses de vida já é possível identificar isso, quem tem autismo e consequentemente TDAH também, até mais tarde um pouco. É muito comum entre pacientes que tenham autismo ter também TDAH. É muito mais alto a incidência, a prevalência de TDAH em quem tem autismo do que no restante da população. Por outro lado, entre todos que têm TDAH, já não é tão comum autismo, né, em relação ao restante da população. Tá? Então, TDAH é algo muito ligado ao autismo. E aí, até tem casos de pacientes que têm autismo que eu nem falo que tem autismo e também TDAH, por até ser tão comum, ser uma coisa ligada com a outra, né, que acho que talvez não vale a pena falar que tem duas entidades diferentes. Acho que não tem benefício para o paciente receber esse segundo diagnóstico também. Já nos casos de autismo nível 1 de suporte, que são aqueles que têm menos sintomas, aí acho que faz mais sentido, né, quando a gente vê que tem um TDAH também, falar, não, a gente vai também fazer um tratamento, né, para priorizar, para melhorar a sua concentração e atenção. Tá? Mas em casos os mais comuns, né, de autismo a nível 3, por exemplo, né, que tenha um déficit intelectual associado, eu particularmente não costumo falar que tenha também um TDAH, porque muitas vezes o tratamento para esses pacientes nem vão ser com estimulantes, vão ser algo que vai diminuir a atividade do sistema nervoso central mesmo. Uma pergunta agora de Lu Alves 4496. Fala sobre o uso de Daforin em crianças com autismo. Quando geralmente é iniciado? Né? Vou entender aqui que são crianças com autismo e TDAH. Então é o seguinte, então Daforin, que é um medicamento, né, que o princípio ativo é a fluoxetina, ele realmente pode ser interessante para melhora da concentração em algumas crianças, principalmente naquelas que têm problema de concentração sem tanta hiperatividade. Então, nesses casos, o Daforin melhora a concentração, pode ser interessante nesses casos, né? Se for com autismo também, com prejuízo da concentração, legal também. Agora, gente que é muito agitada, hiperativa, eventualmente pode ser ruim, pode deixar ela até mais agitada. Ficou com dúvidas sobre esse assunto, pessoal? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E se gosta de vídeos como esse, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber assim que tiver um vídeo novo. Valeu demais e até o próximo vídeo.